Olá, eu sou a Júlia e eu sou ginecologista. Eu sou a Carolina e sou nutróloga. E esse aqui é o nosso Pausa Podcast. Carol, será que eu tô começando com Alzheimer aos 40 anos? É uma confusão, né, Júlia? Uhum. Foi pensando nisso que a gente hoje trouxe um convidado extremamente especial, que é o Dr. Leandro Minoso. Vamos conversar a respeito dessas dúvidas que estão cercando as mulheres e preocupando as mulheres nesse período de perimenopausa e menopausa. Bem-vindo, Leandro. Agradeço o convite de participar do podcast de um assunto super importante, né, que é cognição e menopausa. Vocês se apresentaram? A Júlia gineco, a Carol nutróloga, eu sou Leandro, eu sou geriatra e também nutrólogo. Trabalho muito com aspectos cognitivos de prevenção e tratamento de quadros demenciais, especialmente da doença de Alzheimer, e espero poder tirar essas dúvidas. Se o Alzheimer começa aos 40 anos, o que é normal, o que não é, o que a gente pode fazer para prevenir que as demências surjam. Assim, Leandro, uma dúvida que eu vejo muito no consultório. As mulheres começam na sua transição, ainda estão menstruando, mas parece que esqueceram a cabeça em casa, né? Elas esquecem de tudo, esquecem palavras, elas entram na cozinha para pegar um copo e não sabem o que foram fazer e entram em pânico com isso. Geralmente é um momento em que elas têm muitas demandas, inclusive de trabalho, o cérebro delas é muito exigido e parece que não vai dar conta. Tá virando um Alzheimer, o que é isso? Bom, a gente sabe atualmente, né, Júlia, que a doença de Alzheimer, ela começa muito, e outras formas de demência também, elas se iniciam muito antes ali dos sintomas mais graves que prejudicam a funcionalidade, que geralmente acontecem ao redor dos 70, 75 anos, por aí, onde a gente tem a maior parte dos casos de diagnóstico de Alzheimer. Muito antes, a gente sabe que lesões vão acontecendo, vão tomando conta, mas acho que a gente não precisa se assustar tanto, que aos 40 anos, esses esquecimentos ou essas dificuldades em ser multitasking, fazer tudo ao mesmo tempo, ou de prestar atenção, já seja o começo de Alzheimer. A gente sabe que essa é uma fase da vida muito desafiadora para as mulheres, por questões hormonais, por questões metabólicas outras, por dificuldade em conciliar bem o sono e pelas demandas sociais. A gente sabe que hoje em dia as mulheres nos 40 anos, muitas fazem parte da chamada geração sanduíche, que tem que dar conta de filhos, algumas mais para próximo dos 50 anos já começam a dar conta de netos também, e dos seus próprios pais, sogros e sogras que envelhecem muitas vezes com adoecimento. Então, em alguns casos pode acontecer sim, de formas precoces de doença de Alzheimer, a gente vê às vezes nas redes sociais isso, mas na maioria dos casos a gente pode dizer que não, são outras coisas. Isso vai passar. Que justificam esses erros cognitivos. O que tu chamaria, Leandro, de sinal de alerta, então? Porque até que ponto a gente pode ter tolerância com esses esquecimentos e essas... Porque não é só um esquecimento, é uma confusão mesmo que começa a acontecer, né? Então, até que ponto eu posso ter uma tolerância, que é um período que vai passar, que eu vou iniciar a reposição hormonal e as coisas vão se acomodar? Ou não, peraí, isso tá fugindo um pouco o padrão de... Nem vou dizer de normalidade, mas um padrão esperado. Tá na hora de eu começar a procurar o Leandro... Ou, de repente, se eu tenho, eventualmente, uma história familiar, alguma coisa que sirva como sinal de alerta para eu procurar ajuda precoce. Bom, o importante a gente pode pensar, né, Carol, em duas abordagens. Né? A abordagem daquela mulher um pouco mais jovem, a gente pode dizer assim, antes dos 60 anos, ou antes dos 55 anos, que sofre com sintomas de menopausa e que, de maneira concomitante, estão com esses sintomas cognitivos, de não lembrar das coisas, de não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, etc. Então, para essas mulheres, a gente pensa assim que é importante ter uma relação com algum médico, com o seu próprio ginecologista, com o nutrólogo, ou buscar uma reaproximação com o médico clínico para olhar esse problema de uma maneira ampla. A gente pode dizer assim, porque pode ser o sono que não está bem, pode ser um quadro de ansiedade que não foi diagnosticado ainda, ou até mesmo um quadro depressivo mais sutil, que está em curso. Então, nesses casos, a gente, não que não seja importante,
é importante e qualquer esquecimento eu considero sinal de alerta. Esse é um ponto depois que eu vou destacar. Então, para essas mulheres, eu me reaproximaria do médico para olhar como um todo, ver o que está acontecendo. O esquecimento pode sim ser um sinal de alerta, não para pensar em um Alzheimer ou outra forma de demência, mas para que a vida precise de algumas mudanças, que algo médico deva ser feito nesse momento. Para as mulheres já um pouco mais de idade, passando de 60 anos, aí a gente tem um risco um pouco maior de ser um quadro que mereça uma atenção, vamos assim dizer, mais geriátrica, mais de diagnóstico mesmo. Por quê? É a partir dessa fase que a gente começa a ficar atento aos erros que prejudicam a capacidade funcional. De conseguir fazer aquilo que fazia antes de maneira normal, de trabalhar, de mexer com finanças de maneira adequada. Então, a partir dos 60 anos, aí o olhar é um pouco diferente. Também não quer dizer que todos os casos de esquecimento vão ser ligados ao Alzheimer. A gente tem estatísticas que mostram aí que mais da metade, tanto de homens quanto de mulheres, das pessoas que chegam aos 60 anos, reclamam da sua capacidade cognitiva. Então, isso é também importante a gente não criar um monstro, mas passando de 60 anos, eu acho que aí sim vale a pena ficar atento a alguns sinais que aí geram um alerta mais forte. Se perder na rua, esse é um alerta, não é normal nunca. Não conseguir mais realizar uma tarefa sem ajuda, parar de ir no mercado, parar de fazer compra sozinho. Alguns erros de cair em golpe financeiro, eu já considero como sinais de alerta. A gente sabe que hoje esse pessoal aí que fica dando golpes, né? A marginalidade, então, cada vez melhores, hein? Eles são muito sofisticados, mas tem golpes que são muito bobos, né? Sim. E ali que eu começo a ver isso muito no consultório, assim. Que não é só uma questão de inocência. São mais da metade dos meus pacientes que estão investigando demência já caíram em golpes financeiros. Então, assim, é um sinal de alerta para a família também. E aí começa a ver aquilo, né? Larga de fazer atividades de diversão, começar a ficar mais em casa, sem sair muito de casa, ou quando sai de casa, quer voltar para casa. Repetir muitas vezes a mesma história. Então, quando começa a ter mais de 60 anos e apresenta esses sinais, aí uma avaliação um pouco mais especializada, focada em memória, deve ser feita com o geriatra, com o neurologista, porque a gente precisa descartar algumas coisas. Claro, quem tem caso na família, quem daqui a pouco, principalmente casos de pessoas muito jovens, né? Antes dos 70 anos, tem um caso de demência na família, aumenta muito a chance de ser um quadro também hereditário. Então, aí sim, a gente tem que ter mais alerta. As mulheres um pouco mais jovens, o alerta para ver todo o estilo de vida. E mulheres com mais, além de 60 anos, eu acho que uma avaliação mais especializada seja importante. E aquela mulher que tem história familiar e é muito preocupada por isso, e tem ali 40, 45, teve alguns esquecimentos, se passou em algumas coisas, e ela quer saber como prevenir. O que ela pode fazer para evitar que isso aconteça, ou que isso aconteça mais tardiamente? O que tu diria para ela? Bom, Júlia, felizmente a gente passa hoje na parte de demências e Alzheimer por 5 revoluções. E uma das revoluções é chamada Revolução da Prevenção. O que até 15 anos atrás a gente tinha como uma assim, pode ser que previna tal atitude, pode ser que a obesidade seja um fator de risco. Era algo muito cinzento, não se tinha tanta certeza. Hoje, em termos de prevenção de demência e de Alzheimer, a gente tem dados muito importantes. Recentemente foi publicado pela doutora Cláudia Soimoto de São Paulo, que é uma super cientista, ela e outros colegas pesquisadores, inclusive o Dr. Williams aqui de Porto Alegre também participou, mostrando que até 59,5% dos casos de demência poderiam ser prevenidos no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente mudasse 14 fatores de risco. Aí em mulheres a gente tem uns que são muito fortes. Baixa escolaridade. A gente tem também perda de capacidade visual sem tratamento, sedentarismo, depressão na meia-idade, e aí são as coisas que começam a misturar, como eu comentei antes, né? É importante que a gente olhe para o esquecimento, para os erros cognitivos, não só na relação direta com Alzheimer, mas podendo também ser sintomas de quadros ansiosos, de alteração de sono, até mesmo de depressão. Então, entra ali
alteração na visão, baixa escolaridade, sedentarismo e também depressão na meia-idade como os principais fatores de risco. Depois tem diabetes, obesidade, hipertensão das mulheres. Então, esses são os fatores de risco principais que a gente tem para demência no Brasil. Então, nessa perspectiva, a gente já sabe que estilo de vida saudável, manter o peso adequado. É ruim quando a gente fala em saúde, por exemplo, assim, não ter diabetes. Bom, e eu que tenho diabetes? Aí é controlar diabetes. Esse é um ponto. Hipertensão é um fator de risco, mas se eu conseguir manter os níveis adequados, eu vou diminuir meu risco. Então, tudo que a gente conseguir diminuir esses 14 fatores de risco, a gente vai prevenir piora cognitiva. Acho que, assim, tem um debate, a gente estava conversando antes, se reposição hormonal na menopausa é indicada para todas as mulheres ou pode ser indicada hoje, assim, vamos dizer assim, de só como boca prevenção. cheia, assim, faça isso que, além de tu manter a tua massa, a densidade mineral óssea e diminuir teus sintomas, tu vai também diminuir o risco de ter Alzheimer ou outra forma de demência no futuro. Sim. A gente não consegue dizer isso de tanto boca cheia, não sei se é mais ou menos assim, mas é uma dúvida que se tem. Sim. E acho que, além disso, a gente pode conversar um pouco sobre reposição hormonal, é o momento de pensar em prevenção. Sim. A olhar a mulher como um todo, né? Todo esse estilo de vida, etc., para ver se a gente consegue diminuir um pouco os riscos e aí também estimular fatores que previnem demência. Sim. Que é exercício físico, uma dieta neuroprotetora do estilo... A Carol é nutróloga, sabe bem. A dieta estilo mediterrâneo, a dieta Mind. São dietas que comprovadamente melhoram cognição e previnem demência. E aí, buscar atividades de estímulo cognitivo, que é algo também que hoje a gente vê que faz bastante diferença na vida das pessoas, né? No consultório, vocês devem perceber isso, né? Quem tem hobby, quem consegue se ocupar quando tem um tempo para si, quem não tem... É outra pessoa, né? Sim. E faz uma falta gigante, assim. Então, acho que esse é um ponto, né? E exercício, algo específico? Seria, assim, tanto aeróbico quanto resistido. Hoje a gente tem uma noção bem forte da relação com a saúde muscular, com os nossos ossos, com liberação de mioquinas, etc. Estimula a produção, inclusive, de testosterona, que é um assunto muito ligado a esse universo de menopausa. Uma série de hormônios, substâncias boas, inclusive o fermento para as nossas novas sinapses cerebrais e novos neurônios, que é o BDNF. Sim. Então, assim, exercício físico resistido, principalmente, tem essa capacidade. E casando ele com aeróbico, e se puder também, exercício de equilíbrio, de flexibilidade, perfeito. Ou seja, só caminhar melhor que nada. Melhor que nada. Mas não a gente pode tentar algo maior, assim. E grande parte das minhas pacientes, a gente começa com caminhada e pilates, com essa dupla. Pra depois aí conseguir motivar, né? E eu acho que elas têm uma aceitação melhor de caminhada e, segundo lugar, o pilates. Quando tu fala em musculação... Eu não sei se isso é uma questão cultural, mas as pessoas acabam resistindo mais, né? E, na verdade, as tuas pacientes talvez cheguem num momento, não tarde, jamais diria tarde, mas assim, elas poderiam ter chegado um pouquinho antes nessa musculação, né? Para se fortalecer mais para esse período. Essa é uma preocupação, assim, que a gente tenha real ideia de prevenção já bem precoce, não a prevenção já quando eu tô pós-menopausa, né? A idade muito boa essa de bater menopausa. Acho interessantíssimo esse movimento de chacoalhar as mulheres a partir dos 40, 45 anos. Eu vejo que também tem esse movimento do lado dos homens, né? Não deixar esperar ali 70 anos para se cuidar. É interessante para chamar as pessoas para cuidar de si próprio, para olhar para detalhes importantes, né? Como isso de sono, uma saúde mental de uma maneira assim, vamos dizer, não tão utilitarista. Hoje a gente também tem muito isso, né? A pessoa quer ter desempenho cognitivo, desempenho mental, tá sempre bem, dormir à base de remédio, ficar acordado à base de remédio, ser feliz sempre. Não, uma saúde mental que te faça encontrar sentido na vida, ter boas relações, conseguir ser tranquilo. Acho que chacoalhar as pessoas nessa faixa etária é ótimo,
porque justamente vai diminuir muito meu trabalho ali quando chegam aos 70, 80 anos com doenças que são crônicas, já instaladas há muito tempo, e o foco aí fica sendo preservar um pouco de dignidade e qualidade de vida, mas fica sendo limitado. Se a gente consegue mudar o rumo das coisas ali aos 45, 50 anos, e nessa idade é interessante, né? Porque um pequeno ajuste de rota dá um impacto muito grande aos 70, 80 anos. Uma mulher, no caso que a gente está comentando hoje, que aos 45, 50 anos consegue colocar mais fibra na sua dieta, comer um pouco mais de proteína no jantar, evitar alguns excessos gastronômicos, beber menos. Vai chegar ali aos 60, 65 anos totalmente diferente. Então, acho que é super importante chacoalhar um pouco as mulheres nessa faixa etária para não, logo mais, elas daqui a pouco não ficarem polimedicadas ou com situações que sejam difíceis, né? Sabe, tu usaste uma expressão que eu gostei muito aqui, dignidade, né? Porque realmente a gente envelhecer tem que ter dignidade, né, nesse momento. Isso faz parte de autoestima, não adianta a gente viver mais, a gente tem que viver mais bem, né? É isso que a gente promove. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, claro que a gente melhorar hábitos de vida, a qualquer momento da vida tem um ganho. Sim. Mas o período ali dos 45, 50, menopausa, é como se fosse uma virada de chave, giro, em que isso realmente vai fazer a diferença. Eu digo assim, com 20, tu pode fazer tudo errado e dá tudo certo. Come errado, bebe, dá tudo certo. Tá tudo bem, tá segurando. Agora não dá. Não então, dá assim, mais. ali é um momento que, assim, tá na hora de corrigir a rota. Bem Outro dia eu vi um exemplo, até foi na internet, uma psiquiatra falando assim, como se tu tivesse, desde os 30 anos, não lembro exatamente a idade que ela usou, te preparando para uma viagem. Alguém te diz assim, olha só, quando tu tiver 50 anos, a gente vai viajar para um local com neve ou com chuva, tu te prepara. E aí ela te avisa novamente, olha, não te esquece, com 50 anos a gente vai fazer essa viagem para esse local. E aí chega nos 50 anos, tu tá sem bota de neve, tu tá sem agasalho de neve, tu tá sem guarda-chuva, tu tá totalmente desprotegido e tu foi avisado uma vida inteira. Então eu acho muito desse papel nosso de orientar que esse momento vai chegar. E tomara que chegue, que a gente consiga envelhecer, né? E envelhecer com 50 já nem pode envelhecer, né? Mas chegar nesse momento bem e preparados, com um arsenal que nos propicie esse envelhecimento com qualidade. Isso, cada vez mais tem sido mais batida essa tecla e insistido para que as pessoas enxerguem o seu futuro de uma forma diferente, não de envelhecimento convencional, né? Viver bem, viver com dignidade. E um ponto que eu considero interessante, aqui nós somos 3 clínicos, e esse contato pessoa com pessoa é muito interessante, e a medicina ela tem algo que pode ser que se perde um pouco. Eu atendo principalmente mulheres já no consultório. Tenho consultório há 17 anos. Comecei super novo. E fiz muitas reflexões. Mulher que vai médico. Mudou bastante. Tem muitos pacientes homens, né? Mas grande parte... e aumentou mais homens agora. Antes era muito, muito mais mulheres. E elas tinham uma relação muito próxima com o ginecologista clínico que acompanhava elas. E era algo bonito, interessante. Claro que os ginecologistas antigamente, a gente pode assim dizer, nem todos tinham um arsenal clínico para dar conta das demandas que uma mulher precisa ao longo da vida. Hipertensão, tratar bem tireoide, etc. A medicina se tornou complexa. Sim. Mas, e era interessante que muitas pacientes, assim, elas vinham reclamar de mim do seu ginecologista ou da sua ginecologista. E a gente médico, a gente sabe como ouvir a reclamação dos pacientes em relação aos outros colegas médicos. A gente tem um treinamento bom para isso, né? Não é tão corporativista, mas é de conseguir entender por que a pessoa está reclamando. E muitas reclamavam, assim, que o ginecologista chamava elas de gorda, pegava no pé porque o hábito estava errado, tipo, davam duras, né? E muitas não gostavam. Mas, na verdade, era uma forma de cuidado também que se tinha. Só que ele não tinha o tato. De uma abordagem errada, talvez. E muitas vezes nem falou que estava gorda, só falou que tinha que emagrecer. Sim. Tem toda essa questão de falar. Mas, às vezes, alguém tinha que dizer isso para a paciente, né? Sim. E alguém que acompanhava. E isso é interessante, esse tipo de relação, até ela pode ser combativa. A medicina não precisa ser só acolhedora.
Sim. Esse é um ponto, né? Porque a gente está falando em mudanças de hábito e as pessoas, elas são muito senhoras de si, Sim. têm a razão, sabem como é que se faz, hoje também conhecem muito de medicina, etc. E nosso papel, às vezes, ele é complicado. Mas o que faz a diferença, eu vejo nessa faixa etária, é justamente isso, né? A pessoa se botar, ela tem que ter, o próprio paciente, ele tem que se botar na posição de se deixar ser cuidado e de aceitar um contraponto de um clínico. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje, né? E às vezes é o que a gente paciente... está enxergando, o que pode acontecer, o caminho, a rota que está seguindo, e a gente alertar, olha só, tu não está enxergando daqui a 10 anos, né? E daqui a 10 anos tu vai querer continuar sendo ativo, continuar tendo independência, e desse jeito não vai chegar lá. Né? E aí o nosso desafio é esse, é como pegar, por exemplo, uma mulher de 45, 50 anos, dar essa chacoalhada que ela tem que mudar um hábito, etc., e também fazer com que as soluções fujam de algo muito mágico. Simplista, né? Mágico, que seria uma vitamina ou algo do tipo, ou uma reposição que vai resolver tudo. Então, é super importante, assim, nessa faixa etária, acho que para nós médicos entender o que se passa, escutar, ver bem essa complexidade toda, é uma fase da vida desafiadora também. Mas também, para nós médicos, ele tem esse desafio que a gente tem que, às vezes, marcar a posição, porque a gente gostaria que as pessoas pensassem um pouco mais sobre essa trajetória. Então, não sei como fazer isso muitas vezes, se é desenhando, vai acontecer isso ou não, etc. Ser muito duro também com os pacientes não funciona também, ou assustar. Então, a gente fica nessa posição que quem é inteligente e consegue ter relação com a gente, né? De ouvir uma dura, de ouvir uma puxada de orelha, de voltar nas consultas de retorno quando não consegue os objetivos, etc. Para saber que vai ser construído algo, acho que vai para frente, né? Eu tenho essa percepção nessa faixa etária, assim, né? Todo mundo que vem... Vem pronto, né? Leandro, a gente já conversou em outros episódios aqui sobre essa questão da menopausa precoce, né? Quando essas mulheres se veem sem o hormônio carro-chefe, né? Estrogênio, principalmente, a gente tem outros hormônios, mas a gente está falando de estrogênio, num período que antecede ali os 45 anos. E o quanto isso realmente vai ter de impacto, principalmente nessas questões cerebrais. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse momento específico de uma menopausa precoce chegando. Bom, os estudos mostram realmente que menopausa precoce é um fator de risco para piora cognitiva, assim como é para risco para osteoporose também. Então, isso está bem definido, né? Antes dos 45 anos, ou a menopausa, vamos dizer assim, por causas cirúrgicas ou naturais, a gente pode dizer, é um fator de risco e é um grupo que já foi estudado que a reposição hormonal ajuda nos aspectos cognitivos. Então, nessa população, a reposição hormonal, além de outras partes metabólicas, entra como uma boa resposta. E aí vem também esse assunto, né? Reposição hormonal como algo que vai prevenir demência no futuro ou não, qual é o impacto. Hoje a gente sabe que, a gente estava conversando, né, com a Júlia, existe uma janela de oportunidade para esse benefício cognitivo com a terapia de reposição hormonal. Os estudos, eles estão, assim, ainda caminhando, porque avaliar impacto de qualquer medida na cognição demora muito tempo. E tu precisa de muita gente. Isso. Uma população muito grande, né? E uma população totalmente heterogênea. Até tu conseguir, imagina fazer um ensaio clínico randomizado com milhares de mulheres, conseguir avaliar, e também por muito tempo e por muito custo. Há estudos mais recentes que envolvem biomarcadores de Alzheimer, exames de neuroimagem funcional, etc., já mostrando algumas coisas que são mais empolgantes. E alguns estudos mostrando que não é algo tão mágico assim. Por exemplo, não adiantaria começar a pensar em reposição hormonal, como eu vejo muito que chega no consultório, né? Uma mulher com 70 anos de idade vai no médico e começa a fazer reposição hormonal com essa promessa da cognição. Não é por aí. Então, seria algo muito, assim, perimenopausa mesmo. Então, até alguns estudos mostrando antes mesmo da menopausa, se tiver uma queda hormonal e sintomas, poderia ter um benefício, ou no máximo até 5 anos. E aí tem estudos que mostram que aí é algo que vai até
contra a forma principal de reposição hormonal que eu indico, que é a via transdérmica. O estudo que eu li mais recente mostrou que a via transdérmica tem um benefício na fluência verbal e a via oral teria um benefício em outro tipo de memória. Então, assim, isso mostra que a gente precisa de mais estudos. A gente está caminhando. É complexo, ainda falta muito, né? Para a gente poder falar, com certeza isso é seguro e vai ter esse benefício. Mas se tiver algum benefício, vai ser quando? Em menopausa precoce, aí sim. Indiscutível. Ou quando for começado a usar bem no começo, ali na perimenopausa. Não tendo esse benefício depois de 5 anos. Para iniciar. Né? Para começar bem no começo. Para começar, exatamente. Assim, entrei na menopausa agora ou ainda menstruo, esse é o momento de começar a tratar, não 10 anos depois. E já falo até uma janela mais curta de 5 anos. A gente sabe que é seguro até 10 anos, é isso? Para o coração, a janela seria 10 anos para iniciar. E para o cérebro seria uma janela um pouquinho menor ainda. E até que ponto, Leandro, nesse processo aí de envelhecimento, porque muitas vezes a gente aceita assim, eu tô ficando velha. Tá acontecendo isso porque eu tô ficando velha. A gente vai justificando e deixando isso meio como algo superficial. Um assunto que, na verdade, de superficial não tem nada, né? Porque envelhecimento cerebral é algo muito sério. Até que ponto a gente precisa entender que esse processo é um processo realmente sério ou que realmente eu tô envelhecendo? Bom, é natural que com o passar do tempo a gente vai mudando um pouco nossa cognição. Nossa inteligência cristalizada, o atalho das coisas, conhecimento, a gente vai acumulando. E a gente vai perdendo a chamada inteligência fluida, que seria a rapidez. Capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e capacidade de aprender uma coisa nova. Eu e a Carolina, a gente estudou na mesma faculdade. A Carolina era um ano mais... É minha veterana, né, Carolina? Naquele tempo, eu conseguia estudar para uma prova virando uma noite. E uma quantidade absurda de páginas, de conteúdo. Hoje... Vocês passariam na residência hoje? Eu me questiono muito eu tenho a sensação de que não. Eu acho que não. Nem no vestibular. Nem vestibular. Então, assim, o vestibular ainda são assuntos mais soltos. Né? A rapidez muda e é normal. Bem tranquilo. Aqueles momentos que, assim, que tu quer lembrar de uma palavra e não vem, daí meia hora depois a palavra surge. Isso, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Mas aí tem aqueles sinais, como a gente comentou, de alerta, que é algo que prejudique a minha capacidade de fazer uma tarefa que antes eu fazia normalmente. Sabe? E isso já chama mais atenção e precisa ser bem avaliado. Nem sempre é começo de Alzheimer ou já um quadro de Alzheimer. Pode ser outras coisas. Mas a gente tem que ficar atento. É sempre um alerta. Antes a gente tinha conversado, né? Quando ficar preocupado? Eu acho assim, se eu tenho 40 anos, eu tô com um esquecimento que me angustia, me chateia, eu devo procurar ajuda. Porque alguma coisa está acontecendo. Ou pode ser que até que eu tô com uma impressão errada. Tô me cobrando demais. Daqui a pouco tem alguma dificuldade psicológica de cobrança excessiva. Sim. Tô querendo que eu seja... que eu dê conta de tudo. Já é um problema também. Que está estourando no esquecimento, daqui a pouco vai estourar com outras coisas. Mas se está com um esquecimento que os outros reparam, ou que está angustiando, ou está te angustiando, acho que sempre é bom parar, buscar um atendimento para olhar como um todo. Tá? E aí, se a família tem essa dúvida em alguém com mais de 70 anos, acho que vale a pena levar no geriatra. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem ótimos geriatras, ótimos neurologistas cognitivos, psiquiatras também que trabalham com memória, para avaliar com calma, ver o que está acontecendo. Perfeito. A gente não tem um exame para dizer, olha, tá te encaminhando para uma demência, enfim. Marcadores em geral, acho que manter essa parte metabólica estável, né? Glicemia, perfil lipídico, acho que tudo isso acaba contando. A gente fala muito em inflamação hoje em dia, mas inflamação é algo às vezes muito distante. Assim, o que é inflamação, né? Fica uma nuvem assim, inflamação. Mas acho que está muito voltado para essa questão metabólica. É uma preocupação também. Sim, os fatores de risco envolvem aspectos metabólicos, como comentei, diabetes, LDL alto, a gente não sabe do impacto da lipoproteína A, por exemplo. A inflamação faz parte, assim como o estresse oxidativo, do processo de fisiopatologia da doença de Alzheimer. A gente vai ter, com certeza, estados inflamatórios, como, por exemplo, que são consequências de um caso de herpes zoster, ou de uma pneumonia, ou etc., piora lá as placas, as lesões de Alzheimer. A gente tem essa relação. Então, tudo isso a gente olha quando quer fazer prevenção. Super importante.
Hoje, Carolina, a gente se caminha para uma outra revolução dentro do cuidado em demências, que é a revolução do diagnóstico. Então, a gente consegue ter alguns exames mais sofisticados, e no Brasil, Porto Alegre é um dos polos, assim, de referência em diagnóstico e tratamento de Alzheimer e outras formas de demência. Então, aqui a gente tem, em 3 hospitais, a gente consegue fazer o exame chamado de PET amiloide, onde a gente consegue ver ali, através de um exame de tomografia mais sofisticado, as lesões de Alzheimer, se elas estão presentes ou não. Então, a gente já começa a ter alguns testes. E aqui também, aí falando não só Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul como um todo, é um dos estados pioneiros no rastreamento populacional de exames no sangue para detectar lesões de Alzheimer. Então, a gente está caminhando para uma revolução, ela tá em curso, que para daqui a pouco a gente vai ter muitas novidades nos nossos consultórios. A gente vai ter aí uns marcadores que vão nos dizer, opa, as coisas não estão indo bem, ou etc. Vai ser muito desafiador para a gente, para a população, para a sociedade como um todo, porque são exames que a gente vai ter que saber bem a hora certa de usar e qual o impacto que ele vai ter e se vale a pena fazer ou não, porque pode também gerar alguns problemas, né? E esses testes genéticos, que agora muita gente faz, que coleta da saliva, enfim, veio negativo, tá descartado? Não, porque grande parte das pessoas que têm a doença de Alzheimer, tu não encontra relação genética nenhuma. Grande parte dos casos são casos tardios. Pessoas que começam ali depois dos 70 anos de idade. Não são casos, às vezes, tão ligados com aspectos genéticos. Começariam antes dos 65 anos, principalmente. Então, esses testes genéticos para Alzheimer, esses da saliva, não ajudariam tanto. A gente tem também, dentro dessa revolução de prevenção e diagnóstico, uma perspectiva de que alguns outros testes, sim, a gente comece a fazer de maneira mais frequente. Principalmente da lipoproteína E. Então, quem tem esses genes de risco maior, pode ser que algumas medidas preventivas valham a pena, enquanto quem não tem, não vale tanto a pena assim. Então, acho que no futuro a gente vai ter um pouco de personalização da prevenção e de diagnóstico, de tratamento já tem. No Brasil, quem tem esse gene não pode receber a medicação injetável que hoje está disponível. Então, a gente vai ter alguma coisa genética nos próximos anos, mas esse da saliva, esse que manda para fora do Brasil, ele nem condena a pessoa, ele nem isenta de ter. Tanto positivo quanto negativo, então não muda muito o teu segmento. Testes, quando a gente olha eles assim, eles são meio estranhos. Assim. Eu tenho várias restrições, porque eles olham, por exemplo, o risco para diabetes tipo 1 em pessoas com 50 anos de idade. Sim. Aí não faz sentido. Tem umas coisas assim, muito estranhas, assim, não são tão fáceis de digerir, eu vou assim dizer, né? Mas, assim, vai ter alguma coisa de genética no futuro e vai envolver isso. Para quem a gente vai adaptar uma dieta diferente ou tomar uma medida preventiva até um pouco mais antes, etc. Fazer uma individualização de tratamento, conforme um perfil. Assim. Acredito que sim, que a gente vai ter algo... Já tem... Acho bem importante isso, né? Sim. A genética já entra hoje quando eu vou decidir se eu posso fazer um tratamento injetável para a doença de Alzheimer que está disponível. Se eu tenho genes lá, a combinação de um gene com 2 alelos, não posso fazer. Então, já é um passo que daqui a pouco essas pessoas elas têm um risco. E o exame também vai ficar mais acessível também. Então, acho que algo vai por aí. Tu falaste do teu consultório hoje tem um público grande de mulheres, né? Sim. E as mulheres são mais acometidas por demência? Sim, o risco para ter demência em mulher é maior. Não é algo assim... que se fala assim, o dobro, o triplo, mas é um risco que tem um pouquinho maior, isso no mundo todo, e as causas, elas são motivos de diversas pesquisas e também de teorias. Uma teoria que eu tinha um apreço era a teoria de relação com o estresse, que o cérebro da mulher, principalmente depois da menopausa, não consegue lidar tão bem com o estresse quanto do homem, isso gerando aí processos inflamatórios, etc. tal. A gente sabe que o Alzheimer tem muita relação com sobrecarga por estresse. Mas tem outras várias teorias. Teorias ligando ao estrogênio. E há poucas semanas saiu um estudo mostrando que mulheres com Alzheimer teriam 20% menos de ômega 3 do que homens com Alzheimer. Então isso já também mais uma vertente para tentar estudar se é algo enzimático daqui a pouco, no metabolismo do ômega 3, que também pode contribuir para esse risco,
ou se é, na verdade, tudo sendo somado para contribuir. Então, tem um risco maior, acho que sim. Não chega a ser um risco, assim, dobro ou triplo. É importante destacar isso porque é como a osteoporose. Dá muito mais em mulheres, mas também acomete homens. Sim. Nesse caso, eu falando que só dá em mulheres, eu posso daqui a pouco fazer com que homens que estejam, porventura, nos assistindo, acho que eles não vão vai ter. acontecer. É um risco um pouco maior. Tá bem. Eu achava que era muito maior. Eu também. Mas fica em olhar estatisticamente, né? É percentual, 1%, 2%. Muito Aí se tu vai olhar assim, de risco relativo, vai dar comparações 30%, 40%. Sim, exato. Mas se for olhar um gráfico, é pouca coisa. E isso para demências em geral ou para Alzheimer? Para todos os tipos de demência. E Alzheimer acomete mais mulheres? Sim. Aí o risco, se for olhar, por exemplo, os dados mais americanos que a gente tem, né? Acaba sendo 1 em cada 5 mulheres que passando dos 65 anos vai ter. É muito Então, bastante, né? E os dados no Brasil, eles assim, a gente tem uma dificuldade grande porque a gente tem muita subnotificação ainda por demência. Tem estudos que mostram ali de 70% a 80% dos casos de Alzheimer e de outras formas de demência no Brasil não sendo diagnosticados corretamente. A pessoa não tem um diagnóstico. Quando a gente tiver mais dados, daqui a pouco a gente vai conseguir ver o quanto é essa diferença, ou qual o risco. Cheguei a tal idade, tenho tal nível de escolaridade, moro aqui no Rio Grande do Sul, qual é o meu risco real populacional? Esses dados, eles são extremamente necessários no Brasil, a gente não tem eles ainda. Muito bem. A gente sabe que tem um processo que é o seguinte, que em países em desenvolvimento, pegando algumas populações, essa incidência ela começa a diminuir. Mas, por exemplo, em pessoas mais pobres, com baixa escolaridade, etc., o risco cresce muito, tanto em homens quanto em mulheres. Mas a gente vê que a escolaridade e controle de fatores de risco já começa a dar um impacto mais positivo em quem tem esse privilégio, né, de ter tido escolaridade e ter um acesso à saúde. Mas, tirando essa população, assim, que é uma parcela pequena da sociedade, a gente vê que cresce muito a incidência. Assim. Hoje não tem uma mulher de 50 anos que não tem na família alguém com quadro demencial ou uma vizinha ou uma amiga. A gente está nesse quadro. E não é nem um exagero assim, de doença sendo criada pela medicina, etc. A América Latina é o lugar do mundo onde tem a maior prevalência de demência em todo o planeta. Então, a gente está num local onde o risco ele é presente, ele é real para todo mundo. E por que isso acontece? A gente está envelhecendo bastante e muito rápido. Esse é um boom que a gente pode dizer assim, de longevidade na América Latina. Esses dados não são só do Brasil, eles são da América Latina toda. E a gente tem uma população que está envelhecendo com baixa escolaridade. Então, no Brasil, a média de escolaridade de um idoso, ele fica pouco mais de 4 anos só de escola. A gente sabe que menos de 8 anos é fator de risco, um dos principais. Então, a gente tem população que não tem, às vezes, bom acesso à alimentação adequada, a estímulos, etc., aí até os 12 anos de idade. E também pessoas que, na meia-idade, que é o principal foco aqui, não tiveram acesso a diagnóstico de depressão, tratamento de insônia, tratamento adequado de diabetes, ou etc. Então, são pessoas que estão envelhecendo bastante e não estão conseguindo controlar os fatores de risco. Então, por isso que a gente tem, para agora, até 2050, uma estimativa que demência, sim, vai continuar sendo um problema de saúde pública, vai aumentar bastante. As pessoas cada vez vão ter mais medo de desenvolver demência, vão ter mais contato, né? E é algo que a prevenção, também, a gente espera que as pessoas comecem a mudar os seus hábitos já com esse intuito de evitar a demência. De prevenção. E dentro de alimentação, teria alguma coisa que tu diria, evitem isso ou procurem consumir aquilo? Algo? Sim, hoje a gente tem bastante dados, principalmente dados observacionais, mas tem alguns estudos melhores ainda, mostrando que a dieta mediterrânea ela consegue prevenir casos de Alzheimer, mesmo em pessoas que têm aqueles genes que são de risco, da lipoproteína E. Então, se eu consigo seguir uma dieta mediterrânea de maneira adequada, de maneira assim, continuada também, eu consigo diminuir fator de risco. Evitar açúcar, achei isso extremamente importante. Evitar também sal, que a hipertensão é um fator de risco importante. E ajustar a dieta, eu acho bem importante também, né? A Carol, sendo nutróloga, sabe, hoje em dia a gente se preocupa muito com a questão muscular e de sarcopenia. Pessoas chegando ali aos seus 50 anos já com
como gineco, deve Sim. ver muitos com osteopenia, osteoporose, e quando a gente vai olhar para o lado, o músculo também está num estado muito ruim. Sim. Então, acho que esse ajuste de dieta, ele dá resultados e pode, sim, prevenir. E é Pode ser Alzheimer. uma geração de um consumo muito grande de ultraprocessados, né? Porque a gente fala muito no açúcar, porque a gente não tem a menor dúvida que o açúcar não deve ser consumido da forma que se consome. Mas a questão dos ultraprocessados também aumentando muito a inflamação e microbiota intestinal, e tá tudo interligado. Realmente, tu falaste em dieta mediterrânea no sentido de consumir como rotina, né? É difícil um brasileiro ter uma dieta mediterrânea como rotina, né? É diferente de quem já tem esse padrão desde que nasce, né? Da região específica. Então, são hábitos que são modificáveis, mas ao mesmo tempo difíceis de ser implementados. E aí que vai aquilo o médico clínico, ele é quase igual ao professor hoje em dia, né? Hoje um professor na universidade, eu sou professor do curso de medicina da Fevale, de geriatria, muitas vezes a gente tem que ser um pouco combativo. Não é mais aquela paz ou aquele professor só falando, o aluno aprendendo e tal. Às vezes a gente tem que provocar um pouco para que o aluno preste atenção e queira aprender. E às vezes também no consultório a gente tem que tentar achar mil estratégias de motivação para que a pessoa perceba, né, que não adianta querer deixar para decidir o que vai comer de última hora. Tu vai acabar caindo na armadilha do iFood ou do ultraprocessado, e isso vale para ti, vale para o teu filho, para a família como um todo. Então, assim, a beleza da dieta mediterrânea, ela tem a ver com isso, né? É comer também um pouco mais devagar. O preparo. Sabe o que vai comer, alimentos mais frescos, não pegar alimentos ultraprocessados, que seriam o contrário disso, né? Os alimentos frescos. Voltar a preparar junto a comida, acho que o tom é bem esse, né? Tanto da dieta Mind, que é uma dieta mediterrânea adaptada, né? Muito Qual pelos que americanos. É a diferença? O que seria essa? Pouca coisa, o vinho numa, na outra mais destaque para frutas vermelhas, é uma adaptação bem... Eu no consultório falo de uma dieta que eu misturei já há um tempo, a dieta neuroprotetora, para tentar chamar a atenção ali, tem um score de pontos, para que as pessoas diminuam ultraprocessados, consigam consumir carne vermelha de maneira adequada, não todo dia, não com muita gordura, evitar frituras ao máximo, colocar fibras na sua alimentação, distribuir a dieta pelo menos em 3 grandes refeições ao dia. A gente vê uma grande dificuldade das pessoas, né? A gente sabe, jejum intermitente, etc. e tudo mais, é muito falado, mas é benéfico para uma parcela pequena da população. Mais fácil é a gente reeducar os pacientes, as suas famílias, para fazer 3 refeições de maneira adequada. E nessas refeições jogar o que a gente tem, né? De proteína, carboidrato complexo, etc. Pensar em fibras também. E distribuir ao longo do dia. Hoje a gente vê café da manhã muito falho, o almoço, às vezes, como única refeição, a única refeição. mais equilibrada. E nas pessoas com mais de 50 anos, assim, jantar péssimo. O chazinho com bolacha dos idosos é algo que nos preocupa sempre, né? Sim, então, toda uma reeducação para essa parte de um balanço em 3 principais refeições. Sim, dieta tem como ajudar, acho isso bem importante. Assim, tá nessa fase da perimenopausa ou menopausa há poucos anos, pequenas modificações aqui, ali para frente, a diferença entre ter doença ou não ter doença, ter capacidade funcional, não ter capacidade funcional, poder pensar em fazer uma viagem ou ter medo de fazer uma viagem. Então, tudo isso tem essa repercussão agora. E o público em geral, mas assim, a gente está falando de mulheres aqui, às vezes se preocupam muito quais suplementos eu vou usar, quais são os antioxidantes, quais os polivitamínicos, e o prato é extremamente pobre. Então, a pessoa deposita numa cápsula ou em 10 cápsulas a sua expectativa de ter antioxidantes e o seu almoço e o seu jantar são paupérrimos. Uma fruta um ano. Não tem salada, não tem nada, né? Então, a história do resultado imediato da pílula mágica, ela tem que ser desfeita e a gente voltar para a alimentação, né? Como base de tudo. E acho que é importante destacar também o papel da nutrologia. Sim. Nesse ponto, né? Não é fácil hoje em dia dizer que é nutrólogo, não sei se tu tem exatamente. A gente estava falando sobre isso. Não tem essa barreira, né? Porque quem é realmente nutrólogo paga esse preço por uma prática que se popularizou no país, de pessoas que às vezes fizeram uma pós-graduação ou nem fizeram. E até poderiam ter só feito uma pós-graduação e tudo, mas filosoficamente não captaram a ideia da nutrologia. Exatamente. Eles
entra que é tão rica, né? Super. Imagina, assim, quem vai conhecer a história como surgiu a nutrologia, a história do Dr. Pedro Escudeiro na Argentina, que é o médico que é o pai da nutrição lá na Argentina e que criou todo um jeito de pensar médico em relação à nutrição que mais ou menos deu os alicerces para a nutrologia no Brasil. É uma especialidade muito, muito interessante, super útil, né? Hoje a gente tem um dado que foi publicado que a gente, pela primeira vez no mundo, tem mais crianças com obesidade do que com desnutrição. Tipo assim, a gente perdendo várias batalhas em termos de ciência nutricional, a nutrologia tem um espaço super rico, mas perdeu esse protagonismo justamente por essa prática milagrosa de tentar ser imediatista e escapando muito da ciência. Quando a Carol comentou ali, a nutrologia de verdade é isso. Primeiro tu ajusta a dieta, depois tu fortifica o que precisa e depois vê com os suplementos. Então a gente faz um movimento que é um pouco mais trabalhoso para o médico, para a família, mas é onde vai dar resultado melhor a longo prazo com mais segurança. Esse é um ponto interessante. E que bom, fiquei bem feliz em aceitar o convite e também destacando, né? É uma colega nutróloga falando de coisas legais, coisas sérias, isso é bem importante. Que bom, Leandro. A gente fica muito feliz com a tua presença aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente tem um convívio especial com mulheres extremamente preocupadas com a questão cerebral. Então, a gente lembrou de trazer alguém que, ao mesmo tempo que nos tranquilizou, que não precisa também qualquer mudança ser um sinal de alerta, mas tranquilizou e, ao mesmo tempo, mostrou qual é o caminho. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui. Isso aí, muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o comentário de vocês. Até a próxima.